Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro de desenvolvimento dos hábitos espirituais. Esse livro que eu quero conversar com vocês chama-se A Formação do Discípulo, do pastor e discipulador Kate Phillips. Este livro, a luz está um pouco clara, mas eu acredito que dá um pouco para vocês estarem enxergando. Pois bem, pessoal, um livro bem curtinho que vai tratar um pouco então a respeito da formação de discípulos, fazer aquilo que Jesus fez, ou seja, passar para as outras pessoas as boas obras, os favores, admoestações, disciplinas e também o amor de Deus. Esse livro, então A Formação de um Discípulo, ele foi publicado no ano de 1981. Aqui no Brasil, a sua primeira edição foi no ano de 2006 e essa minha edição é de 2008. No decorrer desse livro, nós vamos ter então o Phillips falando a respeito da sua experiência como um pastor no meio de uma comunidade em que não conhecia Cristo, em que não sabia a respeito do Evangelho e que ele chegou muito animado. E que várias pessoas chegam animadas, às vezes para o ministério, para falar sobre Cristo, para pregar, para louvar, para ter ali um movimento com as pessoas de determinado lugar, mas não sabem de fato os problemas daquela comunidade, daquele lugar para qual estão indo. E ele vem nos alertando que todos os cristãos são missionários, embora talvez não seja de uma forma formal, em que a igreja não te denomina como um missionário, todo cristão é um missionário. E o primeiro missionário que teve ali na Bíblia, um dos primeiros, podemos dizer assim, foi a mulher samaritana, o qual ela ouviu de Cristo, falando a respeito do reino de Deus, e ela foi logo falando para outras pessoas, para o seu povo, em relação ao reino de Deus. E aí, nesse livro, ele vai abordar situações como, por exemplo, então ele vai trazer muito do seu cotidiano, da sua experiência, para esse livro. Então, o que é um discípulo? Como você pode fazer um discípulo? Como você pode ser um discípulo? As marcas de um discípulo verdadeiro? Como você pode estar, mesmo em meio aos problemas que o discipulado ele vai acarretar, como que você pode estar perseverando mesmo em Cristo e na obra de Cristo. Então, é um livro que vai servir aí, para pastores, para líderes de ministério, para pessoas que discipulam as outras pessoas, que têm até mesmo interesse, curiosos, assim como eu, que possuem interesse. Então, esse livro, ele é dividido em 3 partes. E a primeira parte é, então, o que é discipulado? E aí, para começar, ele vai explicar o que é ser um discípulo. Então, ele vai dizer assim: discípulo é o aluno que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida de seu mestre com a finalidade de ensinar outros. Então, ou seja, o discipulado é você aprender os passos de Deus, aprender o que Cristo, o que Deus quer de você, para você estar ensinando as outras pessoas também. Você ser essa pessoa amada de Deus, você entender, compreender e você ter entendido, ter digerido essas informações, ter feito sentido, você falar isso também para as outras pessoas. E ele chama atenção sobre fazer discípulos e não somente pessoas que são religiosas. Então é muito comum essa sede, esse anseio por querer falar de Cristo, por querer falar mesmo de Cristo, levar a Cristo para as outras pessoas, mas deve ter cuidado sobre essa questão de que às vezes você está formando pessoas religiosas, que às vezes o Espírito ainda não convenceu aquela pessoa, que ela está ali às vezes interessada na agenda da igreja, interessada nos shows que a igreja promove, nas programações que a igreja promove e não genuinamente no próprio Cristo. Então nisso vai formando uma pessoa que é somente curiosa do meio igreja e não de fato houve ali uma conversão, houve apenas uma identificação com aquele religiosismo. Na segunda parte ele vai dizer quem é discípulo e ele vai fazer uma pergunta intrigante: como saber se você é discípulo? E aí ele traz essa pergunta justamente para pensarmos: será que eu estou sendo discípulo de Cristo conforme Cristo deseja isso de mim? E ele diz: sempre soube em minha mente que só o Espírito de Deus movia as pessoas ao arrependimento e à confissão e que fui chamado apenas para testemunhar e não para converter. E ele vai trazer aqui marcas de um verdadeiro discípulo, porque antes de você fazer discípulo, você deve ser um fiel discípulo. E ele traz aqui 4 marcas, então, se você de fato é um discípulo, de uma forma genuína. Não é algo tabelado, mas é algo que se você
que você é discípulo, com certeza você possui essas marcas na sua vida e que você vai poder reproduzir também na vida das outras pessoas por meio da graça de Cristo. Que a primeira marca é a obediência. Você é obediente, né, à palavra de Deus. A segunda marca é a submissão. Você sabe se submeter à liderança, seja da sua igreja, das leis terrenas, das autoridades terrenas, seculares do momento. A terceira marca é amar uns aos outros. Inclusive, Jesus disse, né, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Porque nós nos amamos demais. Então, que esse amor que eu sinto tanto por mim mesmo, né, que eu possa também deixar um pouco aí, sabe, esvair para as outras pessoas, mas Cristo diz que não somente um pouco, mas da forma como eu me amo, que eu possa amar os outros também. Então, essa é a terceira marca. E a quarta marca é a oração. Você é uma pessoa que ora, um crente que ora. Então, você é um discípulo de Cristo. Então, oração não é somente, né, para cumprir ali, eu orei hoje, tô livre. Não, oração mesmo de gosto, de fervor, de querer estar ali, de querer estar perto de Cristo. De não somente orei hoje, tá tudo certo, Deus já vai me abençoar. Não. Orar por querer a comunhão com Cristo, orar porque quer Cristo cada vez mais perto, porque quer ter essa sintonia, essa comunhão mesmo, essa união com a santidade, com a presença de Deus. E na terceira parte ele vai dizer, então, como fazer discípulos. E aqui ele vai nos apresentar mas N's, assim, de casos, gente, quase impossíveis, de muitas dificuldades mesmo que qualquer pessoa que vai querer fazer um discípulo vai ter, seja em disposição da outra parte, seja porque a pessoa ela ainda não compreendeu, ela ainda os olhos, né, as escamas não caíram dos olhos. E um ponto aqui que eu achei muito interessante desse livro é que ele vai abordar em algum momento desse livro, que eu agora não sei onde é que está aqui, que ele vai dizer que é preciso a reciprocidade da outra parte também. Porque quando Deus move o outro, Deus vai fazer. Se o outro é salvo, é para ser salvo, Deus vai mover o coração dele para que ele se abra também, que ele seja receptivo também. Embora haja muito mais esforço, né, da parte do discipulador. Mas ele falou isso e eu falei, uau, porque às vezes a gente tem essa ideia, né, de você precisa ficar ali insistindo com a pessoa, né, de uma forma bem assim desfocante para o outro, né? Mas aqui ele vai dizer é algo que também pode ser recíproco. Então você saber, né, poxa, a pessoa está interessada, a pessoa, né, é falar, quer oportuno, quer não, conforme o apóstolo Paulo diz. Contudo, existe essa reciprocidade quando de fato a pessoa está disposta, ela quer conhecer mais de Cristo. Ele diz a respeito, né, sobre o respeito, sobre respeitar o outro, caso aquele não for o momento dela também. Então, ele fala que nós fomos criados para reproduzir. Então, Deus não te deu a salvação para você ficar em você mesmo, né? Para você melhorar a sua vida material, espiritual, sentimental, relacional, você frequentar a igreja, todas as programações que a igreja realiza. Mas isso tem que te mover, essa alegria que você tem com você, isso tem que te mover a você querer que os outros também participem dessa sua alegria. E ele fala a escolha de um discípulo, que eu acredito que seja nesse capítulo que vai tratar a respeito, né, de respeitar a outra pessoa. Então você escolha o seu discípulo, escolha com sabedoria, escolha com cautela. Pessoas com afinidades também ajuda bastante você a manter a longo prazo, né, a ter um resultado melhor com um discipulado. Então, às vezes, se você já chegar falando de Deus para a pessoa, falando, né, olha, Jesus te ama, os seus pecados, isso, aquilo, outro, talvez a pessoa ela não seja tão receptiva, mas se você for uma pessoa que tem afinidade com ela, que tem uma amizade antes com ela, né, um aproximamento, então ali pode surgir um excelente discipulado, né, uma forma, uma oportunidade de você discipular aquela pessoa. Ele fala sobre os cuidados também de você escolher o seu discípulo. Então, é melhor mulheres discipular mulheres, homens discipular homens, cuidado com a faixa etária, cuidado com aquilo que você for falar.
às vezes a pessoa não tem uma maturidade para entender, você também não vai ter maturidade, às vezes, para lidar com a situação daquela pessoa, às vezes é uma pessoa muito complicada. Então, é preciso muito cuidado no momento de escolher o discípulo também, que é uma responsabilidade. E não apenas física, mas também uma responsabilidade espiritual. E aí, para você não colocar a sua vida em risco, às vezes é uma pessoa perigosa, ou às vezes uma pessoa que possa colocar você em apuros, então tome muito cuidado ao escolher o discípulo também. Porque o discipulado é aquele momento que você vai andar junto com a pessoa. Então você vai ficar bem, né? Você vai ser ali uma parceira mesmo da pessoa. Então é preciso, né, essas observações. Você não vai ser preconceituoso, você não vai ser seletivo, de uma forma extrema, mas você vai verificar, né? Porque existem aquelas pessoas que você pode ter ali certo tipo de comunhão, uma afinidade maior do que de outras. Então, aquelas outras, você pode deixar que outros vão ter também afinidade com elas. Outro ponto que ele levanta é que o discipulado, ele é relacional. Ele vai até mesmo dar um exemplo que ele tem 2 filhos, tinha na época 2 filhos pequenos, acredito que eram gêmeos, e eles geraram ali, ele e sua esposa geraram aqueles filhos. Mas seria de uma irresponsabilidade deles dois de falar assim, olha, filhos, com eles com 1 aninho só de idade, olha, esse aqui é a mamadeira, esse aqui é o arroz, esse aqui é o feijão. Se vocês quiserem ali tá a televisão, vocês podem ligar, só aguardar o papai e a mamãe chegar. E isso é uma irresponsabilidade, a gente pode olhar isso como uma irresponsabilidade. Moralmente, civilmente, espiritualmente, ele está colocando em risco, né, a vida daquelas crianças. E aí ele vai dar esse mesmo exemplo de que ao fazermos o discipulado, ele é relacional. Ou seja, você precisa se relacionar com aquela pessoa que você está discipulando. Não é somente chegar a falar de Cristo para aquela pessoa e ir embora. O discipulado é diferente. O discipulado você vai caminhar com aquela pessoa, você vai instruir ela de uma forma moral, de uma forma religiosa, de uma forma espiritual. Você vai apresentar a Bíblia, você vai apresentar o catecismo, você vai apresentar as personalidades importantes da igreja, no sentido, né, histórica. Então, por exemplo, né, quem foi Martinho Lutero, quem foi John Fox, entende? Então, você vai apresentar as pessoas que foram importantes para o movimento do Evangelho, para a igreja. Então, apresentar a história da sua igreja e assim sucessivamente. E é de uma irresponsabilidade no sentido de que você não somente, né, deixa a pessoa com aquelas informações bíblicas, você vai instruindo ela, você vai ensinando ela a forma de pensar no sentido correto em que a Bíblia nos instrui a pensar. E o padrão do discípulo é a excelência. Então, você como discipulador, você precisa ver no seu discípulo um padrão, que é a excelência. Então, todos nós estamos em aperfeiçoamento, mas quando a gente ensina uma pessoa, a gente percebe, né, no abrir dos olhos da pessoa, o interesse, a forma como que ela se comporta. Então, tenha isso em mente ao ensinar as verdades bíblicas para aquela pessoa. O padrão é excelência. Dê bons materiais, instrua ela com boas pregações, né? Quais pregações procurar no YouTube e por assim em diante, né? Como saber se isso é verdade, que um determinado pastor está falando aquilo que é mentira. Então, você vai ensinando a excelência para o seu discípulo, o que ele deve considerar e aquilo que ele deve desconsiderar. E o modelo o qual deve se seguir é o do Mestre, é o de Jesus Cristo. Então, isso deve sempre ficar bem claro para o seu discípulo. Imitando, seguindo, lendo, que na Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Então, é extremamente importante, né? Qualquer outro material se torna irrelevante se comparado à Bíblia. Então, é importante que você instrua o seu discípulo no sentido de ler a Bíblia. Ler muito a Bíblia. E então, é isso, pessoal. Esses são os ensinamentos do Kate Phillips em relação ao discipulado. Tem muitos outros, na verdade. É um livro bem pequeno. Eu lembro que eu ganhei esse livro quando eu ia fazer um acampamento em uma outra cidade. Eles deram esse livro que falava exatamente a respeito disso, né, sobre discipulado. E eu lembro que foi, eu acho que o melhor retiro que eu já fui, um dos, na verdade.
Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe aqui embaixo pra mim as contribuições de vocês nos comentários, que eu vou gostar muito de estar fazendo a leitura. Então é isso, a gente se vê no nosso próximo vídeo, que vamos conversar sobre outro livro.